Olá, parte 18 do livro Na Hora do Adeus, capítulo 35. Respeitemos a fé alheia. Víamos os dois planos. Em um, Hugo abraçado com Henrico, pedindo que o ajudasse, e no outro, o pai narrando à esposa o sonho quase igual ao dela. Tinha visto o filho e falado com ele. Deixamos aquela família com o coração repleto de alegria por existir os dois mundos tão meus. Mais uma vez nos dirigimos à estação do adeus. Quando lá chegamos, a capela estava repleta. Quem é o irmão? Um conceituado espírita, Luiz. Estranhei, pois era conversa pra cá, conversa pra lá. Espírita? E ninguém ora? Não somente os de outras religiões que não sabem se portar em uma capela, pois isso depende da educação religiosa de cada um. Já vimos pessoas de outras religiões concentradas e respeitosas diante de um corpo físico, assim como muitos espíritas. Henrico, não será nervoso essa falação? Não, é falta de conhecimento mesmo. Esperávamos que alguém orasse, as conversas eram muitas e o barulho terrível. Junto ao corpo físico, José Ricardo orava em silêncio. De vez em quando olhava seus companheiros, que não paravam de falar. A família nunca aceitou a doutrina espírita e ali, ao lado de José Ricardo, as velas permaneciam acesas. Com um olhar tristonho, ele a tudo assistia. Só faltava entrar um sacerdote, Henrico. Pamela sorriu, falando. Faltava? Olha quem vem chegando. Não era um padre, sim um pastor. Aí é que o barulho se fez forte. Os colegas, os irmãos de fé de José Ricardo não compreenderam aquela atitude da família, mas nada disseram. O pastor fez a sua pregação, por sinal muito bonita, só que José Ricardo chorou muito por não compreender a atitude familiar. Quando a esposa se tornou crente, ele, prevendo o futuro, deixou escrito que no seu sepultamento desejava a presença dos espíritas, as preces e as leituras do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o fanatismo da sua família não dava a ela uma fé raciocinada, julgando que José Ricardo, como espírita, era presa dos demônios. Os familiares desejaram que seu corpo físico fosse exorcizado. No momento em que o pastor se calou, o presidente do centro, onde José Ricardo frequentava, começou a falar sobre a morte. O filho de José tentou fazê-lo calar-se, chegando a segurar seu braço, mas, para surpresa nossa, José Ricardo cercou-se de João Milano, o presidente do centro, e este falava, sem deixar que o interrompessem. No início, a viúva e os familiares estavam furiosos, contudo foram se acalmando com a preleção de João Milano. Muitos que se encontravam lá fora conversando acorreram para melhor ouvi-lo. No final da preleção, disse João Milano, José Ricardo é um irmão de fé e o verdadeiro cristão respeita a escolha religiosa do seu próximo. Só os que temem é que levantam trincheiras para atacar a religião do seu semelhante. Quando Cristo veio ao plano físico, ele não condenou ninguém, veio para explicar e nos ensinar a viver o decálogo. Qualquer religião que ataca o seu próximo não é seguidora do Senhor Jesus. Ele nos disse, bem-aventurados os misericordiosos e quem tem misericórdia jogando pedras nos templos dos outros. Disse, bem-aventurados os pobres de espírito, quem diz impropérios ao seu irmão que professa outra crença possui um espírito orgulhoso e vaidoso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz do homem que buscar esse caminho, sem dificultar a caminhada daqueles que não pensam como ele. Estava inebriado com o dom da palavra de João Milano, mesmo vendo a manifestação dos espíritos bons sobre ele. Depois que terminou, João pediu desculpas à família e acrescentou, não podíamos deixar de orar por um confrade que lutou. Sofreu e injustiçado foi por acreditar na sobrevivência da alma. O filho de José Ricardo nem deixou o orador calar-se, foi logo fechando o caixão. Mamãe, por que você não fez calar esses fanáticos loucos? Não basta termos aguentado o papai esses anos todos se dedicando à casa dos demônios? Filho, não sei o que aconteceu, alguém me fez calar e por mais que eu desejasse não conseguia chegar até o louco do João Milano. Satanás tem força e hoje veio buscar o pobre alma do pai.
Olhei para José Ricardo, que em silêncio acompanhava o enterro do corpo que ele usara durante 55 anos. Como é bonito o desencarne de um verdadeiro espírita. Aquele irmão que teve de lutar para impor a sua fé dentro do seu próprio lar, agora colhia o que plantara no plano físico, junto a seu pai, um grande espírita do passado, enfim, junto a vários espíritos que vieram recebê-lo. Diante do túmulo, José Ricardo orou a Deus. Senhor, obrigado pela indumentária que me serviu esses anos todos. Perdoe-me se dela não cuidei como era necessário. Mas sou grato porque procurei respeitá-la como uma grande companheira de evolução. Devolvo à terra o que à terra pertence e peço que me seja ofertado o direito de uma nova vida de trabalho e de dedicação ao meu próximo. O barulho e as conversas continuaram, enfim, ninguém respeitava a hora do adeus. José saiu antes do corpo descer à sepultura, sem ver a esposa gritar e chorar. Falei ao nosso grupo: que grito fora de hora! Acho que o momento já passou. Luiz Sérgio, deixe a irmã manifestar o seu sentimento. Pode até ser remorso, disse-me Henrico. É mesmo. Como existem pessoas que infernizam a vida do seu companheiro que professa religião diferente. Sabe, Henrico, não são só os de outras religiões, também há espíritas que não respeitam a religião do seu próximo. É bem verdade que em menor número, mas que existe. Um dia desses estava observando um irmão fanático, para ele tudo é obsessão e depois, se vê alguém comendo carne, ele entra com a pregação. Às vezes pessoas estranhas estão fumando e ele se mete desejando doutriná-las. Tudo demonstra saber e não deixa a família respirar a não ser espiritismo. Será que ele tem razão? Não, Luiz, a doutrina é um perfume e infeliz daquele que a jogar fora. A doutrina é como a verdade, ninguém a impõe. Ela resplandece espontaneamente como o sol, principalmente com as crianças. Nós não podemos ser intransigentes, porque assim elas, quando crescerem, não irão gostar do espiritismo. A figura do pai ou da mãe repressora estará sempre à frente de Jesus. E foi ele quem disse: não embaraceis os pequeninos. Qualquer religião imposta pela força não é de Jesus. Ele jamais forçou alguém a segui-lo. Quem o seguiu o fez por amor. Mas são os que não forçamos que se perderam nos vícios e na indiferença. Quem deseja que a sua família seja cristã tem de dar exemplos vivos da dignidade, de humildade e de fé. Principalmente as crianças, elas sabem quando os pais não são sinceros. Olhamos mais uma vez José Ricardo e ele, compenetrado da sua nova vida, retirava-se ao lado de seus amigos espirituais. Henrico, perguntei, por que o barulho na capela? Já é comum isso acontecer, poucos se propõem a orar, acham que quem desencarna está morto mesmo. Não sabem os encarnados a luta de alguns espíritos para deixar o corpo físico. E muitos são enterrados junto ao corpo de carne porque por julgarem que estão vivos, que ainda precisam do corpo doente. Dali fomos ao auditório que ficava sobre as capelas, onde o irmão Lourenço pregava sobre o comportamento daqueles que ficaram e o que é bom para aquele que deixa o corpo físico. Primeiro, a família deve vestir bem aquele que mudou de plano, com camisa, calça, cueca, meia, enfim, não esquecer de suas roupas íntimas. Por quê? Perguntei a Lourenço. Porque se existem alguns que não se importam, há aqueles que, ao notar que não estão completamente vestidos, ficam preocupados. Depois, se o irmão ou irmã sofreu uma doença que o deformou, é recomendável não expô-lo à curiosidade dos presentes. O certo é manter o caixão fechado para que seja guardada a imagem que tinham dele quando estava bem. Evitar cobrir o caixão com flores. Existem irmãos que se revoltam, muitos não gostam. O que fazer? Alguém indagou. Cobri-lo com um lençol até a cintura. Lembre-se, isto se o irmão não gostar das flores sobre o seu corpo. Se o irmão for espírita, não colocar crucifixo nem acender velas, evitar conversas inúteis e barulho. Sendo uma hora de dor, os presentes devem respeitar a família e aquele que partiu.
O prudente é colocar músicas clássicas para abafar o barulho. Todos devem ter um trecho da Bíblia, se não forem espíritas e os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fazerem comentários sobre o que foi lido. Para preencher o tempo, evitar conversas, cantar hinos religiosos e nos intervalos orar, continuar orando até o sepultamento. Orando e cantando, não deixando os presentes perturbarem a hora do silêncio, evitar chorar abraçado com os familiares, principalmente quando eles estão sofrendo calados. Lembre-se de que quando vamos despedir-nos de alguém, precisamos também consolar aqueles que ficaram. Evitar comentar como desencarnou aquele que partiu, pois fazem muito mal ao recém-desencarnado os comentários sobre o seu desencarne, como também perturbam a paz daqueles que ficaram. Por quê? Perguntei. Porque é muito marcante para o espírito. O momento da separação do corpo físico fica sempre gravado em sua casa mental. E para que vamos fazê-lo relembrar-se a cada minuto? Quem parte deseja a paz, vai em busca da esperança e da felicidade. Se somos curiosos, façamos forças para nada perguntar em uma capela. Esperamos que todos os que aqui trabalham busquem intuir os que aqui vêm. É muito triste a hora do adeus. Aquele que parte e aqueles que ficam não têm sossego, porque os ditos amigos não os deixam sofrer em paz. A dor só é amenizada e compreendida a quem irá compreender a sua alma e o seu espírito estiverem desequilibrados. O certo é não perturbarmos o que parte e os que ficam. Depois de nos ensinar várias coisas, ao se retirar, alguém lhe perguntou: é certo colocar no caixão alguns pertences do que parte? Claro que não, para ele nada terá valor algum. Às vezes pode até perturbá-lo, levando-o até a ficar guardando seus pertences junto ao túmulo. Irmão, até quando o homem ignorará a morte? Ninguém a ignora, apenas a teme. Isso só irá acabar no dia em que todos compreenderem que a morte não existe. O que existe é uma metamorfose e graças a ela o homem não fica inerte no túmulo. Quem não acredita nessa verdade também não crê o Cristo que ressuscitou. O que é ressuscitar? É o espírito deixar o corpo físico sem olhar para trás, surgir no seu verdadeiro corpo e ganhar liberdade. Porque, sendo a veste física muito frágil, o homem muitas vezes sofre quando encarnado. É uma dor de barriga quando neném, a dentição, assim como vemos desde bebê, o homem sofre no corpo físico por este ser muito frágil. Ele é uma veste que envelhece e se rasga. Fez uma prece e se retirou. Olhei Henrico e comentei: que aula importante, não, irmão? Sim, Luiz. Pena que poucos conheçam o valor do equilíbrio e o quanto é bom lutar por ele. Muitos irão perguntar qual a finalidade deste livro, na hora do adeus. E que nós, preocupados diante de tantos chamados para socorrer aqueles que voltam à vida espiritual, resolvemos escrevê-lo. Presenciamos a falta de respeito junto aos corpos inertes, onde a conversação muitas vezes abala a integridade do homem. Muitos contam coisas íntimas que o dito morto gostaria de esquecer. Outras vezes ouvimos tristes críticas à vida moral daquele que ali na capela está inerte, sem poder se defender. O absurdo dos bate-papos é um desrespeito. Observando tantas coisas anticristãs é que decidimos escrever este livro. Aproveitando os momentos de folga da Universidade Maria de Nazaré, ele não tem a pretensão de salvar o mundo nem de mudar o comportamento dos que ficam, mas se uma família passar a respeitar o seu ente querido que jaz na capela, ficaremos contentes. O livro terá atingido seu objetivo. Nisso que assim pensávamos, Henrico nos chamou à realidade. Capítulo 36. Uma vida dupla. Vimos-nos novamente na estação do adeus, nas capelas da saudade. Numa delas se encontrava Pulquério, que sofrera um mal súbito e era velado por Eunice e seus 2 filhos. Lá pelas tantas chegou Hortência, a outra de Pulquério. Foi um disse que disse, olhares de um para o outro. A esposa de Pulquério fingiu muito bem não conhecer Hortência, que ali mesmo disse haver 15 anos o relacionamento entre os dois. Alguém a advertiu, mas ela continuou: escondi-me durante todos estes anos e agora ninguém vai me fazer calar.
Eu amo você, querido, por que me deixou? Não sei viver sem você. A esposa, uma digna mulher, foi saindo de perto do caixão e buscou os filhos que choravam. Hortência, tendo ao seu lado Bruno, o filho de 10 anos que teve com Puquério, estava decidida a lutar pelos seus direitos. Era uma cena patética, pois os colegas de trabalho não paravam de falar, ao invés de orar para que tudo serenasse, mas que nada, queriam é ver o circo pegar fogo. E isso não demorou. Dona Lindaura, a mãe de Puquério, partiu para cima de Hortência, dizendo: caia fora, sua descarada. Não bastam os anos que infernizou a vida do meu filho e da minha nora, e agora não tem compostura diante do corpo de Puquério. Que amor é esse seu que fere e mata os sonhos de esperanças? Quem ama não causa dor, e na sua vida você tem feito mal às pessoas que diz amar. O pobre do seu filho Bruno está aqui assustado, pois ele sabe que o certo é ter vindo ver o pai, mas sem escândalo. E você, Hortência, veio com o fim de se vingar da minha nora e de meus netos. Odeia-os porque você não conseguiu separá-los. Veja se dá seu respeito. Sente-se ali e cale-se, pois os amigos e a família de meu filho não merecem se contaminar com essa sujeira toda. Hortência pegou o filho pelo braço e saiu jurando vingança. Coitada, falei. Sim, coitada para mim. O Puquério é que não foi homem suficiente para assumir uma situação delicada. A mulher sempre espera um desfecho feliz. Na verdade, ele enganou 2 pessoas ou mais que o amavam. Por isso, ninguém deve julgar. Todos estão sujeitos a passar pela mesma situação. A esposa chorava baixinho, com vergonha ou saudade, não sabemos. Só que o Puquério, que ali lutava para se ver livre do seu corpo físico, agora se encolhia todo envergonhado, não sabendo o que fazer. E por mais que os técnicos o convidassem a deixar a antiga morada, seu perispírito permanecia embaraçado, simplesmente porque sua casa mental estava em desequilíbrio. Ele foi um bom marido? Perguntou Pamela. Não, respondeu Henrico. Para com a família ele não teve complacência, dava uma miserável mesada que obrigava a mulher a trabalhar para dar aos filhos algo melhor. Quando a esposa lhe pedia algum dinheiro, ele a ofendia e às vezes tentava até bater-lhe. E a outra, enquanto isso, vivia nas festas, coberta de joias, cairos e apartamentos. E por que não se separaram? Simplesmente porque Eunice tinha medo de ficar sozinha, estudara pouco e não saberia viver sem o dinheiro do marido. É isso que eu digo sempre às garotas ditas liberadas. Ficam aí correndo atrás das preocupações e esquecem de estudar. E quando chega a hora H, cadê preparo para arrumar um emprego? Mas quem tem força moral faz qualquer serviço, disse Pamela. Jamais prejudica os seus filhos e muitas vezes negando a liberdade ao marido, fazendo-a ficar ao seu lado. Torna mais penosa a sua vida. Tem marido, mas é escrava do seu mau humor. Nada mais deprimente do que forçar alguém a ficar junto a nós por obrigação. Puquério sofria com os comentários e com a raiva de seus filhos que, envergonhados diante dos colegas, não sabiam o que fazer para disfarçar o constrangimento pelo qual passaram. Meu Deus, como é triste quem não pensa nos outros. Vivendo os prazeres da carne, amontoam iniquidades sobre iniquidades e não veem o tempo passar. Tempo este que passa tão ligeiro. Um homem que vive vida dupla não tem o respeito dos amigos nem o dos filhos. Felizes os filhos que possuem um pai que assume seus atos e faz com que o compreendam. Mas aquele que deseja enganar a sociedade é um ser sem Deus que brinca com os sentimentos. Henrique orou junto aos socorristas, pois a casa mental de Puquério entrou em desequilíbrio, não sabia ele o que fazer. Pensava na digna esposa, mãe de seus filhos, a mulher que sempre lavou suas roupas e fez sua comida, e olhava a outra, que conheceu mocinha, que se entregou a ele, que dele também tanto precisava, pois pouco sabia ler e escrever, mas possuidora de uma rara beleza. Pensou, como sou mim? Quantas vidas eu prejudiquei? Aqui eu acho que no livro está escrito errado. Como sou mim? Quantas vidas eu prejudiquei? Os amigos espirituais
De Buquerque tentava ajudá-lo, mas o remorso é uma estrada escura, repleta de salteadores e de sonhos e ladrões de esperanças. Retiramo-nos dali. Capítulo 37. A verdadeira vida. Entramos em outra capela, onde uma jovem de 17 anos jazia no caixão, coberta de flores, tendo o corpo cravejado de balas. Mas ela é tão jovem, o que fez para ser assassinado pelo amante? E quem é ele, Henrico? Sérgio, Fernanda era filha da família rica, iniciou-se no vício que não a deixou estudar nem trabalhar, juntou-se a um traficante poderoso e junto a ele não só satisfazia o seu vício, como vivia no conforto, mas logo gostou de um jovem da sociedade e o traficante enciumado torturou-a até a morte. Aquele corpo antes belo e jovem agora estava arrendado de perfuração a bala. Orávamos junto a muitos espíritos socorristas, mas mesmo assim aquela irmã sofria junto ao corpo físico porque o seu espírito estava deformado pela má vida que levara. Poucas pessoas ali estavam, somente os seus familiares que no fundo davam graças por ela ter morrido. Assim não mais os envergonharia. Que estado desesperador o daquele espírito. Seus órgãos sexuais estavam atingidos pelas mais estranhas doenças. Se não fosse assassinada, logo também partiria, pois o seu útero, os seus ovários, as suas trompas, tudo estava infeccionado. Aquele frágil corpo não aguentou a violência do mundo das drogas, onde a mulher é um ser insignificante, usado e maltratado, não só pelos traficantes, como pelos próprios viciados. Se as famílias que têm dependentes do tóxico ou que já sofreram perdas cruéis não se unirem em prol de outras vidas, sempre encontraremos vítimas como esta jovem. Agora, esconder que tem um filho viciado ou que desencarnou com overdose é se tornar culpado duas vezes. Uma com o próprio filho, outra com os filhos de outros pais. Enquanto isso, o enriquecimento fácil está cada vez mais disputado a bala, ou melhor, a metralhadora, e a maior vítima pode ser o seu filho ou a sua filha. Ficamos ali prestando socorro àquele jovem, àquela jovem, juntamente com seus familiares que tudo faziam para ajudá-la. Entretanto, seus amigos afins desencarnados já disputavam sua companhia. Em estado desesperador, ela chamava pelos pais. Agora ela os queria, mas antes eles eram quadrados. Um homem público ou um artista tem responsabilidades imensas em passar coisas boas para o público, do contrário, irá sofrer o ranger de dentes. Ninguém tem o direito de levar alguém à queda, principalmente incentivando-o ao vício, seja ele qual for. Essa menina de boa família foi uma das mais sofridas vítimas do tóxico a quem já prestamos assistência. Com que tristeza constatamos que cada vez mais entram na rota da droga jovens e crianças da mais tenra idade. E ainda existem autoridades lutando para liberar as drogas. Será que não têm filhos? Ou acham que ser dependente de qualquer vício não torna infeliz o homem? Quem defende a liberação das drogas em nada crê, pois se acreditasse em outra vida além da matéria, buscaria a Deus, o Criador de tudo, e procuraria respeitá-lo, assim como a todos os seus filhos, mas vai levando a vida julgando estar levando vantagem, mata, rouba e destrói sonhos e famílias. E tudo isso para quê, se a qualquer hora pode deixar tudo no plano físico? Ninguém, desde o mais humilde ser ao mais importante homem que passou pelo corpo carnal, deixou de adoecer e de sofrer a morte do corpo físico. Pelo menos não temos notícia, porque não existe poder nem dinheiro que torne o corpo físico imortal. No entanto, existe a imortalidade do espírito. Somente ele tem de prestar contas de tudo o que fez no plano físico. Os encarnados, se pensasse um pouco mais, nem precisaria de religião para saber da verdade. É só palpar o seu próprio corpo, verá que mesmo sabendo que possui órgãos, corrente sanguínea, enfim, a máquina humana, ele ainda não a conhece. Para o homem encarnado, o seu corpo físico funciona de maneira inerente à sua vontade. Se não, vejamos, se ele disser, eu jamais irei ao banheiro, o que sucederá? O leitor sabe, não é mesmo?
Se ele disser, eu jamais comerei, o corpo não suportará. Como vemos, existe algo que comanda o corpo físico, é o espírito criado por Deus. Espírito imortal, porque o Senhor mesmo disse no Decálogo, não matarás. Nenhum filho de Deus morre, ele nasceu para evoluir e é isso o que vem acontecendo com a humanidade. Agora, estar no corpo físico e esquecer os compromissos morais com a sociedade é pobreza demais de sentimento. Um ser nestas condições passa pela vida e dela nada leva, a não ser contas a pagar. Ao voltar à pátria mãe, nada levará, porque tudo que acumulou no plano físico ao plano físico pertence. Como resultado, o relicário do espírito, o seu tesouro eterno chamado consciência, estará vazio de bênçãos e repleto de iniquidades, pois os que hoje destroem a família assassinam sonhos, trucidam crianças e jovens, fogem da verdade espiritual, porque elas são muito lindas para os seus corações repletos de ganância. Diz um amigo indiano muito querido, o homem caminha sem parar para pensar, caminha em busca do nada, em busca do tudo. Às vezes cair torna-se necessário. Será que nessas quedas ele não vai meditar por alguns minutos? Muitas vezes, mesmo no chão, caído e machucado, o homem orgulhoso estende o braço para derrubar os que passam ao seu lado. A Terra só vai tornar-se um planeta de paz no dia em que o homem parar para meditar, trabalhar e estender suas mãos em busca de outras mãos para a grande caminhada até Deus. E feliz a da humanidade, sem culpas que caminha e crê que logo ali, por detrás do túmulo, está a verdadeira vida do homem. Sem guerras, sem ambição, sem fronteiras, apenas tendo Deus como o Pai de todos. Sérgio falou Henrico. No que pensa? Na morte. Na morte? Mas ela não existe. Existe sim, Henrico. Os que pregam as iniquidades, os que lutam em favor do aborto, os traficantes, os maus políticos, enfim, todos esses vão morrer. Sim, Henrico, é preciso que eles morram várias vezes. Quem sabe assim eles um dia irão ressuscitar para a vida eterna. É muita maldade que esses caras carregam dentro de si para não morrer. Para nós, Henrico, eles já são cadáveres putrificados pelo ódio, iniquidades, egoísmo, orgulho. Luiz, está tão amargo, irmão. Qual a causa? Como não desesperar, Henrico, quando presenciamos os meios de comunicação desunindo a família, artistas famosos pregando a morte de inocentes crianças, mandando as mulheres lutarem pelo direito de matar seus próprios filhos? Artistas também pregando a liberação da droga, quando a arte deveria ser a expressão máxima da vida. Ah, Henrico, choro de tristeza. A cada um basta a sua própria consciência, Luiz. Ninguém ficará impune diante de seus próprios atos. Devemos trabalhar juntos aos encarnados sem procurar julgá-los, principalmente os que buscam a fama ou desfrutam dela. Não adianta condenarmos, um dia eles serão deportados. Quando, Henrico, quando? Depois de destruírem muitos lares, de matarem os sonhos das crianças e dos jovens? Luiz, ninguém demora muito tempo cometendo atrocidades. Os erros são amarras que vão pregando o indivíduo ao chão e nenhum homem pode viver somente das vibrações da terra. Todos nós precisamos voar até a espiritualidade maior, porque ela é o nosso oxigênio. Quem vive cometendo erros quase nada recebe do alto. Sendo assim, jamais se sentirão felizes. Henrico e Luiz, a irmã Jance nos espera na casa espírita, informou-nos Pamela. Ela anda preocupada com os frequentadores da casa, falou Henrico. Por quê? Perguntei. É que ultimamente tem ocorrido muitos casos de depressão. É a obsessão, Henrico? Indagou Pamela. Em alguns casos sim, mas muitas vezes a depressão chega depois de uma grande tristeza. É a perda de um ente querido, separações conjugais, perda de emprego, enfim, é a doença do final do século. Junto à depressão estão as doenças da coluna e também a inflamação dos nervos. O King, médico ortopedista chinês que também trabalha com a médium desde 1980, já vem dizendo que a doença do século seria a inflamação dos nervos. E hoje muitas vezes ela começa depois de uma tristeza. Bem,
Vamos até Jance. Aqui encerra a parte 18.